Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e sobre dúvidas dos nossos seguidores. Nas quartas-feiras a gente fala sobre serial killers. Eu vou deixar aqui no cantinho o último vídeo de serial killer que a gente fez foi sobre o Luiz Gravito. E antes dele a gente fez sobre Juana Barraza, que são 2 serial killers que eu decidi fazer. O próximo agora a gente vai falar de um brasileiro, tá? De um serial killer brasileiro que é vivo e está solto, inclusive, vivendo na sociedade normalmente, segundo ele, recuperado, né? E, bom, antes de começar a falar o nosso caso de hoje, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, nos seguir também nas redes sociais que estão aparecendo aqui. E principalmente se inscrever no canal, deixar um comentário, qualquer coisa, compartilhar com alguém que vocês saibam que gostem do assunto, que é muito importante pra gente. A gente está fazendo esses vídeos com bastante carinho. Lógico, não é nada profissional, né? Até queria pedir desculpas, a gente está tentando melhorar cada dia mais, tudo meio improvisado, mas a intenção é a melhor, tá bom? Bom, vamos falar sobre o caso de hoje. O caso de hoje é sobre a família Richthofen. É um caso que já foi bastante falado, aconteceu em 2002, né, o crime, em 31 de outubro de 2002. O crime foi muito falado já, tem documentário, tem filme, recentemente saiu um filme, né, a menina que matou os pais, o menino que matou os pais, acho que tem na Netflix, vou deixar a foto aí pra vocês verem. Tem livros, enfim, várias pessoas que tiveram contato, principalmente com a Suzane, que ela tem uma mente que chama muita atenção das pessoas, tá? Então, assim, eu vou falar mais resumidamente possível para o vídeo não ficar longo, porque a história é uma história longa. E vou ser um pouco repetitiva, assim, com tudo que já tem sobre... Eu vou deixar também alguns links aqui de alguns outros vídeos que também falam, de algumas outras pessoas que também falam sobre o caso. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião, então eu acho legal, mesmo que seja o mesmo tema, cada um tem uma visão diferente, de repente, sobre o assunto, tá bom? Vamos falar primeiro sobre as vítimas. Quem eram as vítimas? Manfred Albert von Richthofen. Essa pronúncia talvez não saia muito correta, porque é uma pronúncia alemã, tá bom? Ele era o pai, eles moravam no Brooklyn, em São Paulo. Ele era um engenheiro alemão. Ele nasceu em 3 de 2 de 53 na cidade de Erbach, na Alemanha. Erbach, creio que seja assim que se pronuncia. E era um alemão naturalizado brasileiro, que já vivia muitos anos aqui. Ele era engenheiro, tá? Ele trabalhou para a Dersa, que é uma empresa estatal que fez o Rodoanel Mário Covas em São Paulo. E ele era assim muito rígido. Tem uma entrevista até muito polêmica que fala que ele era parente do Barão Vermelho, que foi um piloto muito famoso na Primeira Guerra. Que foi dito por ele mesmo na entrevista. Eu cheguei a buscar essa entrevista e realmente foi dito por ele mesmo. Só que parece que a imprensa alemã nega um pouco, talvez para não associar o crime a um fato histórico, alguma coisa assim, não sei. Aí a gente teria que ter dois, como foi o próprio Manfred que disse que é sobrinho neto, se eu não me engano, do Barão Vermelho, que inclusive tinha o mesmo nome que ele. Deixa eu só confirmar o nome do Barão Vermelho. Acho que é isso mesmo. Joachim Hermanns Kant von Richthofen. Esse era o nome do Barão Vermelho. Joaquim. Esse seria tipo Joaquim, né? No nosso nome. Então, assim, considerar que ele estava mentindo, que o Manfred é um alemão super rígido, super correto, não teria para mim por que mentir. Segundo essa reportagem que tem, onde ele fala isso, ele tinha uma árvore genealógica mesmo, assim, livros e tudo mais. Então, assim, eu não acredito que seja mentira, porque ele não tem o perfil de uma pessoa que iria mentir, a não ser que ele fosse um psicopata. Aí seria também uma desculpa aí até pra defesa da Suzane aí, seria um cara meio fora da casinha, né, pra inventar esse tipo de coisa. Mas enfim, ele era engenheiro, ele conheceu a Marísia na faculdade, ele fazia engenharia e ela fazia medicina na USP. Marísia chamava-se Marísia von Richthofen. Ela nasceu em José Bonifácio no dia 19 de janeiro de 1952, perdão.
E ela era filha, viveu 14 anos em José Bonifácio, que ficava perto ali de São José do Rio Preto, e depois foi para São Paulo estudar. Ela era filha de descendentes portugueses e libaneses, e ela conheceu o Manfred na faculdade. Eles estudaram juntos e se conheceram e se casaram pouco tempo depois, na década de 70, né? E foram estudar na Alemanha, estudaram um tempo na Alemanha e depois voltaram e foram residir. Ele foi trabalhar em algumas empresas privadas até entrar na Dersa, que é uma estatal, e ela abriu o escritório, o consultório de psiquiatria dela, né? E começaram a formar família, foram morar numa casa grande no Brooklyn. E a Suzane nasceu em 83 e em 87 nasceu o caçula, que era o Andreas. E a família até então não tinha nenhum tipo de problema, até onde se sabe. Começaram os conflitos a partir do momento do namoro da Suzane com o Daniel Cravinhos. Tá? Suzane Louise von Richthofen nasceu em 3 de novembro de 1983. Era uma moça de família rica, sempre viveu, falava várias línguas, sempre estudou nas melhores escolas. Se eu não me engano, estava fazendo faculdade, né? Eu ia fazer, não sei, uma faculdade de bastante nome. E ela acabou conhecendo o Daniel Cravinhos, né? O Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian, eles eram... o Daniel fazia coisa de aeromodelismo, criava aviões de aeromodelismo, essa coisa. Eles se conheceram numa situação dessas. Ele não era uma pessoa rica, ele não era uma pessoa de família rica, de família de nome, assim como a Suzane. Só que ele vivia numa família talvez mais estruturada do que a família da Suzane. Se tem muito essa discussão, tá? Será que a família da Suzane era mesmo uma família tão... Eles eram ricos, eles não tinham problema com dinheiro, mas será que eles eram uma família muito rígida? Eu vi uma reportagem que o perito que fez o caso, quando ele chegou na casa, ele falou que a casa parecia uma casa que não morava ninguém, que não era habitada, que era uma casa tudo em perfeita ordem, tudo no seu devido lugar. Tipo, não existe condições de se viver dessa forma numa casa, sempre vai ter uma certa desordem, e nessa casa não, era tudo muito organizado. Então dava a impressão que as pessoas não viviam nessa casa, né? Que as pessoas estavam ali, mas não viviam, não vivenciavam a casa. E talvez na família do Daniel, a Suzane tenha encontrado um pouco de conteúdo familiar que talvez ela não encontrasse na casa dela. Não estou justificando, tá, gente? Isso não é motivo para matar o pai e a mãe. Mas é uma impressão que a gente fica, tá? Então, a Suzane, ela tinha 22 anos, se eu não me engano, quando aconteceu o caso. E ela começou a namorar com esse irmão Cravinho, com o Daniel Cravinhos, né? E começou os conflitos aí com o pai, porque o pai não aceitava muito bem o namoro, não era uma coisa muito bem aceita pela condição dele, porque o pai queria que ela fosse estudar fora, queria que ela fizesse várias coisas, e ela estava muito envolvida nesse relacionamento com o Daniel. Com a não aceitação da família do namoro dos dois, eles planejaram o assassinato do casal, visando a herança que ficaria de... Eram ricos, eles tinham bastante dinheiro, bastante posses, visando ficar com a herança e tipo, vamos viver feliz para sempre com o dinheiro dos meus pais, tipo assim. Ela planejou tudo. Suzane é uma menina muito, muito inteligente e muito burra também ao mesmo tempo. Eu vi também no Operação Policial, vou deixar aqui o link para vocês também, que um psicólogo falando que ela tem uma personalidade psicopata, às vezes em alguns momentos, só que ela não é tão inteligente em outros, né? Porque eles armaram tudo, fizeram tudo tão bem feito que foi descoberto muito rápido, porque não existe um crime tão bem feito assim. Então eles planejaram, ela planejou, eles entraram na casa enquanto o casal dormia. Eles escolheram matar o casal a pauladas com uma espécie de porrete, um pau que eles fizeram para tentar não fazer barulho, tá? Porque tiro, segundo eles acharam que tiro faria muito barulho, né, enfim. O perito ainda fala que se fosse tiro ninguém teria descoberto, provavelmente, porque se vai lá, mata e vai embora e não tem
não ficou tanto tempo dentro da casa como eles ficaram. Não vou contar detalhes de como foi a morte dos dois, se vocês acham isso em qualquer lugar, mas foi muito triste, tá? Eles morreram a pauladas, tanto ele quanto ela. No outro dia, assim, depois que eles chegaram, ela chegou, chamou a polícia, fez todo um teatro e conta-se que quando o policial chegou para ver, o primeiro policial que chegou na casa após o crime, foi até o quarto do casal, viu a situação, né, dos dois e voltou muito preocupado de como contaria isso para os filhos do casal, né, como que seria chegar para os filhos do casal e dizer que os pais haviam falecido daquela forma. No entanto, após contar, ele ficou surpreso com a reação da Suzane, que ela só disse, bom, e agora? Qual que é o meu próximo passo? Né? Assim, de uma forma muito fria, isso já acendeu uma luz de alerta nesse primeiro policial, que já foi, já adiantou para o delegado, para a delegada, acho que era uma delegada, se não me engano, para os peritos, que já surgia ali uma certa desconfiança em cima dela. Eles tentaram acusar a secretária do lar, eles tentaram acusar pessoas que frequentavam a casa, que tinha perdido a chave, que enfim, tentaram um monte de coisa, que alguém a teoria deles é que alguém teria invadido a casa e tentado roubar, e realmente roubaram o dinheiro, e que alguém teria invadido a casa para roubar e teria matado o casal. Essa seria a ideia deles, né? Bem CSI, aquela coisa assim, bem tipo, fizeram, rasgaram, bagunçaram a casa, rasgaram uma mala lá que tinha dinheiro, ela sabia exatamente quanto de dinheiro tinha naquela mala, tipo, até os centavos, assim, era dinheiro, era dólar e euro. Então, os irmãos, eles tiveram a ajuda do irmão do Daniel, que é o Christian. O Christian ficou com parte desse dinheiro, desses dólares que haviam sido roubados. E o caso começou a ser desmantelado já ali bem no comecinho mesmo, pela essa desconfiança que já foi gerada em cima da própria reação da Suzane. Tem aquelas fotos dela chorando no velório, aquela coisa toda. O irmão Andrés, no momento do crime, ele foi deixado numa lan house enquanto eles foram cometer o crime. Depois eles foram buscar o Andrés e ele chegou em casa com a Suzane. Para descobrir, então o Andrés não teve participação nenhuma, não ficou sabendo só depois também. E ele era mais novo na época, ele tinha 16 anos. E provavelmente sofreu muito com a perda dos pais, claro, né? Daí se discute se ele tem ou não um relacionamento com a irmã até hoje. Uns falam que sim, outros falam que não. Uns falam que ele ficou viciado em drogas. Enfim, tem uma série de teorias aí que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então eles cometeram o crime. A polícia ficou muito desconfiada. A perícia também foi muito boa, assim como no caso do Nardoni. A perícia foi extremamente cautelosa. O perito, ele foi muito minucioso em tudo. Então ele percebeu coisas que, por exemplo, porque quem retiraria o saco de lixo que estava na cabeça deles seria que ser uma pessoa que estava na casa, porque a casa estava em perfeita ordem. Não tinha tirou o saco de lixo e não tirou mais nada do lugar. Então é alguém que conhecia a rotina da casa, alguém que conhecia a dinâmica, né, de como funcionava ali a casa, assim como a jarra de água que foi encontrada no quarto. Enfim, são detalhes aí da perícia que são muito interessantes e que levaram a acreditar que era alguém dali de dentro, que só poderia ser alguém dali de dentro mesmo. A princípio, como eu falei, eles tentaram acusar a secretária do lar, tentaram acusar outras pessoas de fora, mas no fim, um dia depois, no dia do aniversário dela, escorreu no dia 31 de outubro o crime, o aniversário dela foi no dia 3 de novembro, e eles estavam fazendo churrasco na piscina, comemorando. Então, tipo, já levantou muita desconfiança. Ela foi, de fato, presa no dia 22 de novembro, ela foi presa, foi transferida de penitenciária várias vezes, porque ela teve uma série de problemas. Ela ficou presa. Em 2014, ela se casou na cadeia com uma outra detenta que se chamava Sandra Regina Ruiz Gomes, que tinha 27 anos, condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente. E esse teria sido o motivo de que ela ganhou o regime semiaberto no ano de 2015, mas ela não aceitou, ela não quis ir, ela quis ficar na cadeia, provavelmente por conta desse relacionamento que ela tinha com essa moça. Mas essa moça depois parece que foi transferida, o relacionamento acabou, ela entrou no relacionamento com outras pessoas. E
Os irmãos Cravinho também ficaram presos. Ele, falando sobre o julgamento especificamente, Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de prisão e o Christian condenado a 38 anos. O Daniel e o Christian receberam em 2013 o benefício do regime semiaberto. Em 2014, Suzane também foi beneficiada com esse regime, mas como eu havia dito que ela se casou na cadeia e tal, então ela abriu mão, ela pediu para ser mantida no regime fechado. Depois, em 2015, 2016, ela... Em 2015 ela saiu, ela começou a sair para trabalhar durante o dia, dormia na cadeia à noite, tinha direito às saidinhas. Em 2016 ela chegou a ficar na solitária, porque ela deu um endereço errado, foi pega numa festa num lugar que não tinha nada a ver. Eu não sei por que não teve o regime suspenso, porque isso se consideraria uma falta grave para qualquer outro preso, né? Mas enfim, vamos aqui discutir os detalhes aí da lei, porque se qualquer outro preso que está em regime aberto comete uma falta de dar um endereço e depois você pega em outro lugar, numa festa à noite, que é uma dos requisitos para que você tenha a saidinha, que você não frequente lugares após as 10 da noite, que você não frequente bar, que você não frequente festas, isso é uma falta grave, com um direito à regressão de regime. E dificilmente uma empresa escaparia de uma pena dessa. Eu não sei porque ela não teve esse regime dela regredido. Ela continuou, ela só ficou na solitária, tomou um RDD que a gente fala, né, um regime diferenciado ali, mas manteve-se aí com a progressão dela. Hoje ela está ainda em progressão. Se eu não me engano, ela ainda está no semiaberto. Ela sai, eventualmente. Ela deu uma entrevista em 2015 para o Gugu Liberato, na época, confessando que realmente planejou o crime, tentando justificar que era uma menina que sofria muito com os pais, enfim. Inclusive no filme que tem essa fala sobre isso, tenta passar essa imagem de não de vítima, mas de uma pessoa que talvez tenha tido motivos para fazer o que fez. Mais ou menos isso, né? Eu assisti, eu não gostei, particularmente não gostei muito. Achei muito fantasioso, muito fora da realidade, julgamentos tudo muito fantasioso. A Suzane teve muitos problemas, ela é uma pessoa que trazia muitos problemas, ela trouxe problemas para um promotor aqui de Ribeirão Preto, ela trouxe problemas para várias outras pessoas, ela é muito manipuladora, ela é uma pessoa que ela te convence de qualquer coisa muito fácil. Ela ela é uma mente um pouco perigosa para estar livre aí na sociedade. O irmão dela, não tão onde se tem conhecimento, parece que vive recluso, não se tem muito o que se falar dele. Parece que eles ainda brigam por herança. Ela ainda briga pela que é a parte da herança dela. Eu li em algum lugar, agora não me recordo bem onde, acho que foi num livro, que ela tem pesadelos com a mãe e com o que aconteceu, que foi uma situação muito triste, tá? E, bom, enfim, basicamente isso. Eles foram a júri popular, tá, gente? Esse detalhe foi júri popular. E a história é basicamente essa. Como eu falei, já é uma história muito batida, já é uma história muito falada. Vou trazer aqui a minha opinião. Por mais que ela seja uma mente muito, curiosamente, muito inteligente para algumas coisas e muito burrinha mesmo para outras, né? Porque, tipo, você vai fingir um crime, como eles fizeram ali, tudo muito CSI, fizeram com muito cuidado para não deixar digitais, o que seria normal, porque eles viviam na casa, a casa teria digitais deles, a casa ter digitais deles, mesmo dos irmãos Cravinho, não seria nada que chamaria a atenção da polícia, porque eles viviam ali, obviamente teriam digitais deles ali. Então, o excesso de cuidado deles foi que deixou eles. Foi bem coisa de filme mesmo. Eles tentaram fazer bem como eles viam nos filmes mesmo, né? E acabaram assim, não fazendo muito direito, digamos assim, né? Bom, minha opinião. Ela, por mais que ela seja uma mente inteligente, como eu disse, ela e meio burrinha para outras coisas, ela é muito manipuladora. Ela é uma pessoa muito manipuladora, muito gentil. Ela, por exemplo, ela era chefe do setor de costura da cadeia. Então ela sempre ocupa cargos e posições onde ela consegue manipular as pessoas, e dizem que o poder de manipulação dela é realmente estrondoso, né? E é uma coisa meio estranha.
eu creio que tem algum traço de psicopatia, alguma coisa assim. Não sou psiquiatra, mas uma pessoa que tem tudo, que tem dinheiro, que tem estudo, que fala vários idiomas, que tem praticamente tudo na vida, mas talvez o que ela queria, talvez ela não tinha, né? Não que isso justifique, mas talvez possa ser, né, um motivo. Enfim, espero que vocês tenham gostado da história, apesar de ser uma história já bastante falada. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que também vai gostar do tema. E até mais!